A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bênção de Deus o Senhor prepara de estarmos nós juntos aqui, irmãos, para gravar pela misericórdia e bondade de Deus o livro de Gênesis, né? Aí no canal, irmãos, pela misericórdia de Deus, o Velho Testamento são 39 livros, né? 34 do Velho já estão gravados. Os históricos, os poéticos, os profetas menores e maiores estão todos gravados aí. O último que nós gravamos agora foi Daniel, a gente vai fazer a playlist, vai colocar aí. Mas estão todos aí. Louvado seja Deus por isso. Vamos agora gravar a última parte, né? Que é o Pentateuco, né? Gênesis e depois os outros 4, né? Irmãos, Gênesis, 50 capítulos. No Talmud, irmãos, aleluia, que é um livro muito usado, histórico dos judeus, reconhecido por nós, né? Tem também, a gente lê muito Flávio Joséfo. Irmãos, que maravilha. Que homens, que leituras abençoadas que temos, né? Acredita-se, eu creio, irmãos, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, mesmo não vivendo nessa época, mas tendo de Deus a revelação, aleluia, ele escreveu o livro de Gênesis. Moisés, detalhe, hein? Não viveu nessa época. Ah, mas alguém fala assim, mas o senhor já tem no canal gravado o livro de Jó? Tem. Acredita-se os historiadores que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Já comentamos lá, irmão. Você pode entrar lá no playlist, ver lá os 42 capítulos de Jó e ver o que a gente comentou sobre isso lá. Hoje aqui nós vamos ficar focados no Gênesis, é o princípio, o início, né? Aleluia! E Moisés é o autor, teve revelação de Deus para escrever as sagradas letras aqui para nós aqui. Oh, maravilha! Bendito seja o nome do Senhor. Lembrando você, a mim, sempre temos que estar lembrando, trazendo a memória, Torá significa ensino. Tem gente que fala assim, a palavra revelada. Irmão, você vai ter só uma palavra revelada de Deus lendo a Escritura, meditando na Escritura, estudando a Escritura. Deus, através do Espírito Santo, numa frase, numa palavra, num versículo, no texto todo, ou lendo toda a Bíblia, ele vai dar a revelação do que está aqui, que é viva e eficaz, mais penetrante. Oh, aleluia! Então, irmãos, Gênesis, 50 capítulos, escritor Moisés, capítulo 1, muita gente pergunta para nós, quando a gente está aqui, pode dar um atendimento presencial ou via WhatsApp. Aonde na Bíblia, pastor, fala sobre a Trindade? Gênesis 1 fala, irmãos. E criou Deus os céus e a terra. Você tiver a oportunidade, irmãos, de ler o original do hebraico e você vê, irmãos, fala da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão, de Gênesis 1, nós vamos ler com o versículo 1 e 2 e vamos dar essa explicação aqui. Olha o que fala Gênesis 1 e versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, há uma linha de pensamento não errada, porque quando é errada a gente fala. Na teologia, que por bondade de Deus a gente já fez muitas vezes, irmãos, e se Deus permitir a gente faz de novo, porque Tel é Deus e logia, estudo. Temos um vídeo aí no short pequenininho sobre teologia, né? Digite o nome do canal Teologia que você vai ver o vídeo aí. Irmãos, falando sobre teologia. Irmão, é o estudo de Deus, estudo da palavra. Irmão, não precisa estudar. Precisa sim, meu querido. Jesus deu uma aula teológica para os discípulos de 3 anos e meio, para eles entender as sagradas letras, para que o Espírito de Deus, está em João 14 isso, lembre do que as palavras que ele tinha dito. Meu irmão, chegou depois da ressurreição, os anjos falarem para as mulheres, olha, ele já tinha dito isso para vocês. Palavras de Cristo, estudo, teologia, aleluia. Irmão, é uma linha de pensamento da teologia que acredita que quando nós lemos lá Apocalipse e tantos outros passagens da Bíblia, quando a serpente, que é o próprio diabo, engana 1/3 dos anjos, meu querido irmão, esta rebelião, esse pecado de altivez, de soberba, aconteceu lá no céu.
Querido irmão, e entre o Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2, há milhares de anos que tem esse acontecimento dos anjos caídos. Vem aqui e desfaz tudo que Deus tinha feito. E aí o versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, porque era sem forma, vazia, estava destruído. E o versículo 3 em diante, Deus faz uma recriação, criando tudo novamente. Irmão, não podemos tirar esse pensamento. E a outra, irmãos, é que Deus foi fazendo isso tudo pausadamente. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, mas entre o versículo 1 e 2 você vê que a base para a gente falar isso. Eu deixo esse dado, né, irmãos, histórico, não errado, para nós meditar, para você meditar. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 3. A palavra fala assim, ó: e disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia, né? Deus fazendo, irmãos. Aleluia! Mostrando o seu poder, a sua glória, a sua majestade. O versículo aqui agora é o 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas. 7. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre as águas, debaixo do firmamento, e a água sobre o firmamento, assim fez. Versículo 8. E chamou Deus o firmamento os céus, e houve tarde e manhã, segundo dia. Tarde e manhã, uma variação do tempo, né, irmãos? Para nós entendemos no tempo nosso, mas o de Deus, irmãos, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Algo maravilhoso, irmãos. Tem que ler a palavra, irmão, em espírito de oração, em espírito. E o Espírito de Deus, irmão, que está aí comigo aqui, com você aí, está agora atuando, agindo poderosamente na nossa vida, vai nos dando o entendimento, a qual Paulo ora lá em Efésios, para que tire, né, irmãos, aquela trava, né? A luz do entendimento, para que o povo entendesse a Escritura. Nós precisamos orar assim: Deus, tira esta cegueira, tira essa trava, para que a gente, à luz do entendimento, entenda a palavra do Senhor. Aleluia, pelo Espírito Santo. O versículo é o 9 agora. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, apareça a porção seca, e assim fez. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e Deus que fez, e viu Deus que isso era bom. Versículo 11. E disse, produz a terra, a relva, a ervas, deem sementes, árvore frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim fez. 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que deixam serpentes segundo a sua espécie, e a árvore que davam frutos, cuja a semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Olha Deus fazendo, irmãos. Que algo maravilhoso, que poder grande, que poder tremendo. Aleluia. Versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dia e anos. 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim fez. 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o maior para governar a noite. Fez também as estrelas. Versículo 17. E os colocou o firmamento dos céus para alumiar a terra. 18. Para governar o dia e a noite. Fizeram separação entre a luz e as trevas. Viu Deus que isso era bom. Versículo 19. Houve tarde e manhã, quarto dia. Oh, irmão, que tremendo, que poder, que glória, que domínio, irmão. O diabo
ele é mentiroso. O diabo, ele não cria nada, ele não faz nada, ele não tem poder de criar nada. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fez tudo do nada, fez existir do nada, não pegou algo e tirou daquilo para fazer, ele criou do nada. Esse é o seu grandioso poder. Ele se mostra para nós na escritura, na leitura, na meditação da palavra, que é tudo a mesma coisa, meu querido, não tem diferença não, aleluia. E Deus fala conosco, esse poder que ele tem nas mãos, ele tem poder de fazer do nada, ele não tem poder de do nada abençoar a sua vida, mudar o quadro, mudar o laudo, mudar a situação, fazer existir da onde não tem. Ele tem esse poder, irmão. Cabe a mim, a você esperar, crer. É fácil? Não é, mas o Senhor é poderoso, mas o Senhor é maravilhoso, meu irmão. Esse poder é do nosso Deus, irmão, aleluia. Olha aqui o versículo seguinte, o 20. Disse também Deus: povoem-se as águas dos enxames dos seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais, aleluia, marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos as águas dos mares e a terra, e multiplique-se as aves. 23. Houve tarde e manhã, quinto dia, Deus criando tudo, irmão. E é interessante que as aves marinhas, Deus mesmo deu nome. Oh, glória, aleluia. Você vai entender o que eu estou dizendo. Versículo 24. Disse também Deus, até o 31, o capítulo 1 que a gente vai falar, tá, irmãos? Louvado seja Deus. 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. 25. Fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. 26. Também disse Deus: façamos o homem, façamos, está no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu irmão, para você que anda duvidoso aí, a Bíblia não deixa dúvida. Pai, Filho e Espírito Santo agindo desde a criação. Pai, Filho e Espírito Santo pela segunda vez se manifestando juntos aqui, irmãos. A sua presença. Oh, que coisa maravilhosa. Aleluia. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, e Deus criou, homem e mulher os criou. Olha, irmão, isso é tremendo, irmão. 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. 29. E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Aleluia. Achem na superfície de toda a terra todas as árvores que há fruto da semente, e isso vos será para mantimento. Irmão, aqui você não vê falando que o homem matava um boi, matava um animal, matava para fazer um churrasquinho, não, irmão. Sementes, ervas, frutos que tinha das árvores. Nós vamos chegando na parte da árvore do fruto, ali da árvore da vida do bem e do mal, que é uma outra coisa. Irmão, os animais ali, segundo a gente entende pela palavra, um não ficava comendo o outro igual hoje, irmão. Ali a criação era toda perfeita. O homem, aleluia, não tinha a ciência do bem e do mal. Meu irmão, alguns acreditam e vêm com essa história, mas isso não tem base bíblica para isso, que antes de Eva existiu outra mulher. Meu irmão, tira esse pensamento. Alguns fazem filmes, escrevem livros, colocam até o nome da mulher, irmão. Tira isso, irmão.
Isso é antibíblico, não existe isso, irmão. Deus dizendo aqui o que ele estava realizando, fazendo, e tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Eu creio que nessa tarde, noite, madrugada, de manhã, o que Deus está fazendo e realizando na nossa vida, na sua vida, Ele sabe a sua necessidade, a minha, é bom, é perfeito, é para a glória do nome dEle. Aqui o versículo 30, 31, a gente termina hoje o capítulo 1, fala assim, ó: e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego da vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que é muito bom. Houve também tarde e manhã o sexto dia, e o sétimo ele descansou. Irmão, quando chega no homem, irmão, oh, aleluia, é muito bom, irmão. Quando foi fazendo a criação ali até o quinto dia, bendito seja Deus, era bom, um homem muito bom, irmão. Não se desvalorize você aí, irmã e irmão. Deus, quando fez Adão, o primeiro homem, e a mulher, é muito bom, irmão. Você é a criação, é a obra-prima do Criador. É para você levantar a cabeça. Não agradeceu ele hoje, agradeça. Por mais complicado que a situação esteja, Deus quando nos fez, irmão, aleluia, tirando lá por Adão, até hoje, é muito bom, irmão. Deus fez você para ser eterno, para adorá-lo, para servi-lo, para buscá-lo, para você entregar a sua vida para Ele, e você viver segundo a sua lei, a sua palavra, debaixo da sua autoridade. Ele é o que guarda você, é o que me guarda. Ele ama você. Você foi feito, aleluia, obra-prima das mãos, da criação. Você é muito bom. Oh, que maravilha, irmão. Louve a Deus. Irmãos, capítulo 1 aqui de Gênesis encerrado. Há muita coisa para a gente falar nesses 50 capítulos, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus, o Espírito Santo, derrame no seu coração vontade, prazer de ler a palavra, com a Bíblia aberta, vendo aí o vídeo, irmãos. E o nome do Senhor sendo glorificado. Irmãos, nos ajude aí, deixando o joinha, enviando esse link, trazendo inscritos para o canal. Isso tudo, irmãos, para a glória do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.